tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Parabéns a todos os pais presentes, encarnados e desencarnados. Nós sabemos que dia de pai e mãe, na verdade, são todos os dias, mas se foi um dia instituído para que nós lembrássemos da importância que eles têm. Então fica aqui o nosso reconhecimento, em que nós enaltecemos a importância desses seres maravilhosos, né, que substituem o papel do nosso grande Pai maior, que é Deus. Que Ele também seja louvado e que a gente lembre disso, né, diariamente ao acordar e ao deitar. Que a gente consiga agradecer a oportunidade que nós temos, né, de abrir os olhos a cada dia. Que Deus nos abençoe. Bom, a conversa hoje eu acredito que seja simples. Porque parece que é simples quando a gente fala daquilo que não entende, porque a gente vai passando, né? E quando a gente entende, tem conhecimento, a gente perde mais tempo falando. Eu digo que é simples porque bem-aventurados os que têm puro coração. Enquanto eu estava estudando, eu falei, gente, como está longe esse caminho, né? Para chegar até o objetivo nosso, que é a felicidade plena e ter de fato o coração puro, como Deus nos fala, né? E como Jesus veio nos mostrar. É difícil porque nós ainda estamos presos a uma porção de vícios morais, né? Físicos e morais ainda. Mas Ele, o Mestre Jesus, esteve entre nós encarnado há mais de 2000 anos, mostrando que é possível nós alcançarmos esse objetivo. E hoje nós vamos ver como isso seria possível. Talvez eu esteja sendo até um pouco pessimista, achando que está tão distante, mas é que eu estou falando por mim. Enquanto a gente está lendo e está estudando, vai percebendo as dificuldades. Mas também a gente já percebe algumas potencialidades. Então talvez a gente esteja aí na metade do caminho, né? Quem sabe? Vamos lá. Esse é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. E logo no início, né, assim, as explicações que nós temos nesse capítulo é a simplicidade e pureza de coração, que Jesus vem nos explicar como isso é possível, o pecado por pensamentos, e aí é tratado a questão do adultério, e nós vamos perceber que a palavra adultério não é levada ao pé da letra nas explicações, a verdadeira pureza, que são as mãos não lavadas, que tem também uma passagem em que Jesus nos ensina que para que a gente perde tanto tempo limpando e purificando o exterior para que fique bonito e limpo aos olhos de todos, sendo que o nosso interior está cheio de rapinas, cheio de impurezas, cheio de lixo, né? Escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E aí tem as instruções dos Espíritos sobre deixai que venham a minhas criancinhas e bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E nós vamos tentar falar um pouquinho de cada assunto na apresentação de hoje. Vamos lá. Então, no começo, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele, Jesus, as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, ficou zangado e lhes disse, deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então a gente precisa entender um pouquinho dos símbolos que constam, né, nos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Então não que seja o reino de Deus somente para as criancinhas, mas para todos aqueles a que elas se assemelham. Por que será? Quais são as características de uma criança quando novinha? Será que a pureza? Será que elas crianças, né, enquanto crianças com 4, 5 anos, já têm todos aqueles vícios morais desenvolvidos e despertos como nós adultos? Ainda não, né? Então a criança é símbolo de pureza por causa disso.
Mas aí a gente vai ser questionado assim, de acordo com a doutrina espírita, o espírito de uma criança que renasce, ele pode ser, e provavelmente é milenar. Então ele já foi adulto, ele já teve existências pretéritas. Então, não é uma criança que está, não é um espírito que está começando agora, ou nem é talvez nem seja um espírito puro. Então, como que a gente faz essa comparação? Como que é possível Jesus fazer essa comparação? E aí a gente lembra, né, das palestras anteriores, até que a doutora está explicando sobre o livro dos espíritos, né, quando uma criança renasce, um espírito renasce, ele passa por um tempo desse processo todo de reencarnação, por um processo de dormência, né, em que tudo aquilo que ele vivenciou anteriormente fica ali guardado, dormindo, e com o tempo, com o desabrochar da idade, aquilo vai despertando. Então, nesse momento em que nem tudo foi ainda relembrado pelo espírito e nem desperto, ele ainda está naquele processo, naquela situação da considerada pureza, ainda, tá? Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhes as mãos, que está no Evangelho de Marcos também. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Vocês já fizeram um teste para saber se vocês são realmente bonitos? Ou principalmente as mulheres, para saber se estão gordas de fato ou não? O que a gente faz? Pede para quê? Para a criança desenhar a gente. Desenha a tia, bem. Aí a criança desenha. Então, se ela faz a tia bem bonita, né, é do jeito que ela vê a gente, né? E a gente pode ser gorda, pode tá com o cabelo caindo, pode ter ruga no rosto, que a gente vai ter laço de fita no cabelo, vai ter vestido curtinho, mini saia, não é assim? Vai fazer a gente de pauzinho, né? Bem magrinha, ou então de cabeção, não sei. Mas a criança vai desenhar a gente da forma como ela enxerga. E na maioria das vezes, a criança, com toda a sua limitação ainda, né, de destreza e tudo mais, ela consegue desenhar a gente de uma forma linda. Não é assim? Porque a criança ainda vê a gente com os olhos de pureza, ela não vê ainda a maldade, né? Vamos lá, Beto. Os limpos de coração são aqueles isentos de quaisquer sentimentos impuros. Por isso que eu disse que estava tão distante da gente, me colocando, né, pensando em mim. Será? Eu fiquei analisando o quanto eu sou pura de coração. Ou quanto eu já caminhei para tirar as impurezas do meu coração. Essa condição nós só atingiremos depois de muitas reencarnações. Não sei se isso é bom, se não é, né? Mas ainda virão muitas, quando seremos moradores de mundos mais evoluídos, onde somente o bem vai predominar. Essa é a nossa intenção. Caminhar, né, para essa evolução, para atingir a felicidade plena. Provavelmente não vai ser agora, mas tudo que eu fizer agora, nesta vida, vai colaborar para que eu atinja mais rapidamente a felicidade plena que eu tanto quero. Antes disso, é necessário vivermos milhares de vidas neste e em outros mundos menos evoluídos, que não são ainda os mundos felizes. Na Terra, um mundo de expiação e provas, a infância é o ponto zero, em que o espírito apresenta um estado momentâneo, né? Não é definitivo, de pureza. A pureza de coração exclui toda a ideia de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de todos aqueles vícios morais que nós conhecemos, que nós ainda temos dentro de nós, mas nós tentamos combater diariamente. Eis porque Jesus apresentou a infância como modelo. Essa explicação está na revista O Consolador, é o Altamirando Carneiro. Inclusive, no folhetinho de hoje, que foi entregue para todos, tem uma explicação também a respeito de como os antigos viam a importância do coração, que também foi retirado da revista O Consolador. E aí, eu fui pesquisar.
né? Além de ler aquilo, eu fui pesquisar e até encontrei o Mário, nosso colega aqui da casa, que ele dá o curso para nós do livro Mecanismos da Mediunidade, de quarta noite, que é um dos livros da série André Luiz. E eu coloquei ele na roda, viu, gente? Porque eu não entendo nada de física quântica, mas eu achei interessante e trouxe. E falei para ele que se alguém tiver dúvida, pode perguntar para ele, que ele tem satisfação em responder, porque tudo ele sabe. Essa parte aqui ele que domina. Então eu só vou passar o que realmente... Porque no folhetinho está dizendo que antigamente os egípcios consideravam, né, um dos órgãos mais importantes do corpo, em que concentrava a maior carga de energia, tanto que quando eles iam enterrar os mortos e embalsamar os corações, o coração, cérebro, as principais partes do corpo que eles acreditavam que concentrava as energias ali, eram guardados, retirados, tinha todo um ritual, porque eles valorizavam mesmo. E aí, pensando nisso, eu falei assim, nossa gente, mas isso foi só antigamente, deixa eu ver para não falar bobagem depois lá na frente. E eu vi que atualmente tem estudos baseados, né, na física quântica, justamente lá nos Estados Unidos e tudo mais, que eles ainda estão comprovando esse fato de que realmente o coração é importante. Aí eu comentei com o Mário ainda, falei, Mário, aquele dia que você falou na aula, né, que a energia irradia do coração, para fazer com que a gente se ligue ao outro, que caminha conosco, né, nesse processo evolutivo, eu imaginei que fosse pelo pensamento, pela mente, e não pelo coração. Ele falou, Patrícia, das duas maneiras. E eu ainda questionei isso na aula, eu lembro disso. E aí eu fui pesquisar, e a gente pesquisa e aprende, né? Então tá aqui, ó. Eu só vou repetir o que está escrito. O coração é o primeiro órgão humano a funcionar durante a gestação. Concordam? Logo no comecinho, no primeiro mês, se a gente for lá, né, fazer o exame, a topografia, a gente vai perceber o coraçãozinho batendo a 1000 por hora, né, no útero da mãe. Então ele é o primeiro órgão que a gente percebe que começou a funcionar. Estudos mostram que o coração possui um campo eletromagnético de transmissão para todo o resto do corpo. A cada batida do coração envia ondas eletromagnéticas que contêm algumas informações essenciais. As emoções como amor, carinho, compaixão, perdão, entre outras, fazem o coração vibrar numa frequência harmônica de batimento, além de proporcionar ao corpo maior imunidade às doenças e disposição física e mental para viver nesse mundo repleto de injustiças e fatos negativos a que nós estamos expostos diariamente. Essa Euciene Maria Tigre Galindo, ela tem uma página na internet, não sei se é um blog, que é a Nova Consciência Planetária, baseado tudo na física quântica. E tinha essa imagem lá, ó. Pense com o seu coração. O seu campo vibratório é 5.000 vezes maior do que o campo vibratório do cérebro. Então, se nós pensarmos positivo, nós sentiremos toda a diferença ao nosso redor. E nas aulas do Mário, ele nos disse que quando a gente vibra amor e a gente encontra com outros seres que estão vibrando na mesma frequência, isso aumenta. E aí ele deu um exemplo de Chico Xavier. O quanto este ser iluminado vibrava enquanto estava entre nós. Por isso que aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o Chico, de chegar próximo dele, sentia toda aquela paz. Não era à toa, né, gente? Ele era bem acompanhado, ele era bem iluminado, né, enquanto ele esteve aqui, continua, agora no plano espiritual, mas enquanto esteve aqui. Só que aquilo vibrava também dele, né, do coração dele. Aí um estudo dos Estados Unidos diz assim: dispomos hoje de provas científicas de que o coração nos envia sinais emocionais e intuitivos para nos ajudar a governar a nossa vida. Em vez de simplesmente bombear sangue, que já é muito, hein, gente? É um músculo que trabalha involuntariamente. Não é com o nosso comando. Coração, bate agora. Agora para. Agora bate. Não sou eu que comando, né? É o corpo sozinho. É um músculo involuntário. Não depende de mim, da minha vontade. Em vez de simplesmente bombear sangue, o coração dirige e promove o alinhamento de muitos sistemas do corpo, de modo a fazer com que funcionem em harmonia uns com os outros. Alguns fatos surpreendentes sobre o coração que foram redescobertos pela ciência. O campo elétrico do coração é 40 a 60 vezes superior ao campo elétrico gerado pelo cérebro. Registros já mostram também
que o seu campo magnético é de 4.000 a 5.000 vezes mais potente que o do cérebro e podem ser medidos até 3 metros. E tem uma observação nesse estudo, né, que os cientistas colocaram, de que não há para medir isso, essa frequência, não há necessidade de ter os eletrodos colocados no corpo, com toque na pele. À distância, isso é possível de ser percebido. Os batimentos cardíacos são gerados a partir do interior do próprio coração, não precisando de uma ligação com o cérebro para continuar a bater. Tanto que... Deixa eu continuar aqui, para eu não atropelar. Dentro do coração existe um pequeno cérebro, um sistema nervoso independente com aproximadamente 40.000 neurônios. O cérebro do coração. Isso daí que eu ia falar. Além disso, eu estava conversando com o Mário também, e ele disse assim, Patrícia, todos os órgãos estão descobrindo isso e comprovando que todos os órgãos possuem, da mesma forma como o coração, todos os nossos órgãos. Então isso é bacana, e a gente já admirava, né, essa máquina humana, a perfeição divina em nos criar materialmente dessa forma. Então cada vez mais a gente vai descobrindo que realmente é uma perfeição imensa. E é por isso que nós precisamos valorizar. Porque quem nos proporcionou tudo isso? Quem nos proporcionou essa matéria? E as oportunidades de melhorar a nossa vida moral por meio da vida material. Nosso grande Pai, não é isso? Este complexo neuronal é gerador de uma inteligência própria, diferenciada e altamente intuitiva, que processa informações e envia sinais para o cérebro. Em seu sistema límbico e neocórtex, esta é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio e pensamento. E aí, os estudiosos, esses cientistas, dizem que o coração comunica-se com o cérebro e o corpo de 4 maneiras diferentes. A primeira, pela comunicação neurológica, que é através do sistema nervoso. A segunda, a comunicação biofísica por ondas de pulsação. A comunicação bioquímica por meio dos hormônios. E a comunicação energética através dos campos eletromagnéticos. Cada batida do nosso coração carrega informação para as células do corpo, numa linguagem inteligente que influencia diretamente a nossa maneira de pensar, de perceber, de reagir ao mundo. Os ritmos cardíacos geram campos eletromagnéticos específicos de maior ou menor coerência, que impactam diretamente o funcionamento de todos os órgãos, especialmente as funções cerebrais, impactando a performance individual. Já está comprovado por testes que quando cérebro e coração estão em sincronia energética, mais inteligência e intuição ficam disponíveis para os indivíduos. Então, o que é possível fazermos? Manter os pensamentos elevados e a pureza do coração. Ou seja, guardar bons sentimentos. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Então, se eu preencher o meu coração de tudo que é bom, de amor, de fraternidade, né, de bondade, de caridade, de tolerância, de esperança, de resignação, eu vou falar do quê? De tudo isso, não é? Agora, a gente vai ver mais pra frente. Resolve eu me manter bonita e limpa por fora e por dentro, meu coração estar cheio de sombras? E a minha mente da mesma forma? Cheio de desesperança? Não, né? Não vai adiantar, porque é uma forma que eu estou me enganando. Eu não estou enganando apenas os outros, eu estou me enganando. E era isso que acontecia, né, com os antigos judeus, na época que nós vamos perceber o que Jesus vai falar para nós. Então, esses estudos, essas falas, eu quis trazer pelo seguinte, para mostrar a importância do nosso coração, tanto na visão material, porque ele tem grande importância para nós, que é o que nos mantém vivos, e também na importância espiritual, porque nós precisamos manter o coração puro, ou pelo menos começar a exercitar
as boas atitudes e as boas ações, para que eu consiga preencher o meu coração de tudo aquilo que vai me fazer bem, que vai proporcionar que eu adiante e chegue o mais rápido possível à felicidade que eu tanto almejo. Porque ninguém vem me pegar no colo e me levar ou vem dar uma carona. O caminho, as pessoas até estendem as mãos, mas a vontade de dar o primeiro passo tem que ser minha, né? Vamos lá. E aí no livro dos Espíritos, depois que Jesus explica por que ele fala que o reino dos céus é das pessoas que se assemelham às criancinhas, ele vem falar do pecado por pensamentos. E consta aí o adultério. Mas a gente percebe, pelos ensinamentos, pelas explicações do próprio Evangelho, por meio da codificação de Kardec, que é justamente essa questão de adultério é visto de uma forma mais ampla. Vamos tentar entender isso, ó. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está no Evangelho de Mateus. E aí, esse pecado por pensamentos. Então, não é somente consumar o fato da maldade, do erro, mas pensar. Então, pensar e executar, confirmar o que foi planejado no mal. Agora, se eu penso e luto para combater esse pensamento e não ajo no mal, eu já estou na metade do caminho. Se eu já nem penso, eu já estou lá no final. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau. Como por exemplo na passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. É uma passagem que está no Evangelho de Marcos. Então Jesus falava, né, dos antigos, dos escribas, dos fariseus, dos antigos judeus, né, na época em que ele esteve encarnado entre nós, que eles falavam e pregavam muito daquilo que eles não sentiam e vivenciavam. Então era assim, da boca para fora, era para mostrar para a sociedade, mas no íntimo eles ainda não estavam, né, com toda essa elevação de pensamentos. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Eu penso e ajo. Se eu penso bem, eu vou fazer o quê? Vou praticar o bem. Se eu cultivo bons pensamentos, eu provavelmente executarei boas ações. A ideia é essa. Está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Por isso que eu disse que para mim ainda está distante. Por quê? Porque eu não consigo manter os pensamentos sempre elevados, sempre no bem. Porque eu ainda vivo num mundo de expiação e provas. Mas eu já tenho a certeza de que a sementinha desse bem já foi plantada. E eu estou regando. Um dia eu lembro, eu rego, no outro dia eu esqueço, não ponho água. Aí quando eu vejo que está quase secando, eu corro lá e água de novo, né? Igual planta, a gente tem que cultivar, não tem? Para crescer e prosperar. Então é isso que a gente está fazendo. A sementinha já está ali. Então a gente tem que fazer ela crescer, tem que fazer brotar. A ideia é essa. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza, é sinal de imperfeição. E nós ainda somos imperfeitos. Mas, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o bom espírita conforme os esforços que ele faz para vencer as más inclinações, as más tendências. Então o esforço tem que ser nosso. E não é nosso, espíritas, é nosso, seres humanos, cristãos, né? Que nós somos, e nós temos que diariamente combater o mal, proporcionar o bem a nós e àqueles que convivem com a gente.
E aí a gente se liberta, né, de toda essa prisão. Verdadeira pureza, as mãos não lavadas. Olha que interessante, a gente ainda faz isso, né? A maioria de nós ainda faz. Como? Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? A gente sabe que antigamente eles tinham mais de 600 leis, né, mais de 600 normas para conviver em sociedade, e uma delas era lavar as mãos, né, como mostra aquela imagem ali, sabe, quando o cirurgião vai entrar para uma cirurgia, que ele lava a mão com tudo que é produto, até o cotovelo, aí ainda ele coloca as vestes, ele coloca a luva, para que não tenha contaminação nenhuma, né, para que não haja risco. Então eles faziam da mesma forma, eles se lavavam as mãos até os cotovelos, para na hora de se alimentar estar com as mãos limpas, para que o alimento entrasse limpo na boca. E Jesus vai explicar a eles assim, ó: porque Deus pôs este mandamento, olha explicando: honrai a vosso pai. Jesus lhe respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro ainda: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, né, palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Os antigos judeus seguiam as leis, essas normas, mais de 600, mas assim, só para dizer que fizeram, mas por dentro eles não faziam. No íntimo, eles não colocavam tudo isso em prática. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então era, como a gente já disse no início, era da boca para fora, né? As pessoas pregavam e faziam automaticamente porque constavam ali, mas eles não faziam de todo o coração, né? Como bondade. E aí a gente vendo a imagem, né, para lavar as mãos para se alimentar, do que adianta toda essa limpeza se na mente e no coração a gente mantém quantidades imensas de lixo ainda. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que suja, que impregna, né, que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula, é que vai comprometer, né? Que vai fazer com que ele se comprometa. Se ele abre a boca e sai boas palavras, se sai bondade, ele está comprometido com o bem, ele está fazendo uma boa ação. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. E aí a gente pensa assim: nossa, mas eu não faço mal para ninguém, eu não sou violento, eu sou incapaz, eu não mato uma mosca. Mas a língua mata, a palavra fere, machuca. Antes de encher a boca de palavras, preencha o seu coração com amor. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Os judeus negligenciaram os mandamentos de Deus. Eles se apegaram aos regulamentos dos homens. Se importavam, eles se preocupavam com os atos exteriores e não com a reforma moral. Ou seja, quando eles diziam, né, lavar as mãos do que limpar seu coração, eles preferiam lavar as mãos, eles não entendiam, né? A ideia qual que era? Acreditavam que Deus não pedia mais que isso, então eles permaneciam como era. Eles não faziam esforços para mudar. Foi o mesmo com a doutrina moral do Cristo, quando ele esteve entre nós, que foi colocada em segundo plano, porque seguiram o exemplo dos antigos judeus.
E por isso que o mestre disse que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, aquelas mais de 600 normas que não foram vindas do nosso Pai Celestial, elas se perderam. E aí deu lugar a uma grande máxima, a um único mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ficou tudo resumido. O objetivo da religião, então, é conduzir o homem a Deus, que não chega a Deus senão quando está perfeito. A religião que não torna melhor o homem não atinge o seu objetivo. Qualquer religião. Não é a nossa, a doutrina espírita, que salva. Só vai conseguir ser melhor se partir para a doutrina espírita. Não. Só vai ser melhor se estiver com o coração puro, independente da religião. Toda religião é capaz de reformar o nosso íntimo, mas precisa da nossa vontade, precisa do nosso esforço para querermos. Não adianta esperar cair do céu, porque não vai. Não basta ter as aparências da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Vai adiantar eu lavar as mãos para me alimentar? Se durante a mesa eu discuto com todo mundo, eu brigo, eu blasfemo, vai adiantar? Eu ter o corpo limpo, eu lavar as minhas mãos para segurar a Bíblia Sagrada, para fazer uma leitura, mas assim que eu termino, eu esqueço tudo que foi feito, tudo que foi lido? Não vai adiantar. E os escândalos? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, disse Jesus, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Ou seja, corta o mal, retira isso. Jesus não estava falando para a pessoa cortar a mão, arrancar a mão fora. É para cortar aquilo que causa o mal, que causa o escândalo. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno, na culpa. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Está no Evangelho de Mateus. Vamos entender agora. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então, é necessário que o escândalo venha, porque é uma oportunidade para os homens tomarem consciência dos seus erros, dos seus vícios. Se eu fiz algo de errado e isso se torna público, é uma tormenta para mim, porque eu vou me sentir culpada, é algo que eu fiz de errado, que eu vou me sentir com vergonha, que eu não queria que acontecesse, que todos soubessem, porque enquanto ninguém sabe, para mim está tranquilo, não é assim? Eu faço algo errado, mas ninguém fica sabendo. Eu estou sendo injusta comigo mesmo, mas não com os outros. Mas, ai, se alguém souber e aquilo dissemina, é uma forma que tem para falar assim, Patrícia, você está errando. Para prestar atenção. Olha que ponto chegou. Então, é para reparar esse dano. E tomarem consciência de seus erros, de seus vícios morais, compreendendo os seus inconvenientes. Cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. Porque aí a gente desperta e percebe que poderia ter feito diferente, que não precisava ter feito daquela forma, e busca um novo caminhar, um novo caminho a ser trilhado. E aqueles que estão cansados de sofrer no mal vão procurar uma nova oportunidade de se refazer, de fazer diferente. E a reação dos vícios, né? Que é através de castigos e provas, e Deus faz emergir o bem do mal. E até isso, gente, não estou dizendo pelos escândalos, mas assim, por todo o mal que a gente vivencia e passa através de dificuldades, de obstáculos e desafios que a vida nos proporciona diariamente, por meio das conversas,
do diálogo fraterno, nos encontros que nós temos, isso tudo é abordado, porque faz uma forma de autorreflexão para cada um de nós, para nós tentarmos entender o porquê da nossa vida estar como está hoje. O que será que eu colaboro, o que será que eu tenho feito, né, que colabora para que o que eu esteja vivenciando esteja da forma como está? Cortar a vossa mão, que é motivo de escândalo, é destruir em si a causa, extirpar do coração o sentimento impuro, combater as más inclinações. E é bacana porque nos encontros do diálogo fraterno a gente tem a oportunidade de cada um contar um pouco da sua história e contar talvez o motivo que os levaram até ali, naquele momento, e a gente vai entendendo que a gente tem todo o potencial dentro da gente para fazer o diferente, para trilhar um novo caminho. E eu acredito que as conversas do diálogo fraterno, em que esses temas são abordados também, faz com que a gente desperte para essa possibilidade, para essa oportunidade de caminhar diferente. Todos nós temos, né, essa possibilidade, temos essa potência dentro da gente. E ali algumas imagens que mostram, né, que muitas vezes, olha que rosto lindo, que pele lisinha nessa máscara que a moça está segurando, mas olha ela na verdade como ela é. Né? Então não adianta fazer plástica, gente. Podia adiantar, mas não adianta esticar, ficar bonitinho, se a minha mente, o meu coração não está esticadinho, né? Não está bonitinho. E ali, a metade do caminho, ó, está caminhando do negativo para o positivo. E eu tenho que tomar cuidado para não fazer o caminho inverso. Né? Eu tenho que me manter firme. E a autoconstrução, né, para o bem, em que eu vou me reformando, vou me reconstruindo para atingir realmente os mundos felizes, ou seja, a felicidade plena. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? Qual que é a nossa saída para tudo isso? Qual é o nosso remédio? É o amor, é a caridade, que Jesus veio nos trazer, praticando isso tudo, colocando em prática e nos mostrando como exemplo. Se possuis esse fogo divino, o que é que podereis temer? Todos nós temos essa chama dentro da gente, porque, vamos pensar aqui, Jesus esteve encarnado há mais de 2000 anos entre nós. Olha quantas oportunidades nós já tivemos por meio da reencarnação. Não é a primeira vez que nós estamos ouvindo. Talvez seja a primeira vez que nós estejamos entendendo ou compreendendo uma ou outra fala aqui. Mas não é a primeira vez que nós estamos ouvindo isso. O Windows não é genuíno, gente, não repara. Não é mesmo. Pode, tá. Ó, direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem. Eu o sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do teu reconhecimento. Aí a gente vem para a casa espírita buscar o auxílio e o socorro, porque nós já fomos para todos os lugares desse mundo tentando curar as nossas dores físicas e da alma, e a gente não encontrou essa cura em lugar nenhum. E aí a gente vem aqui para a casa da prece. Quem sabe, passando por uma consulta espiritual, eu consiga ter a resposta.
do porquê que eu estou vivendo tudo isso. E a resposta vem. E a resposta vem dessa maneira. Para que a gente deixe a vontade do Pai ser feita, mas que também precisa da minha colaboração. E esse é o convite, é o autoconhecimento, é eu entender, eu me conhecer e saber o porquê que a minha vida está da forma como está. E muitas vezes a gente não acha resposta nessa vida. E a doutrina espírita, que é o grande consolador, nos traz a resposta dizendo: Patrícia, não é de agora, filha, é de lá de trás. Aproveita a oportunidade que você tem hoje. Faça diferente. Então, a ideia é essa, mas que sempre seja feita a vontade do nosso Pai maior. Ele sabe o que é melhor para nós. A gente pensa que sabe, mas não sabe. Quem sabe, na verdade, é Ele. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem, persigam, poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza, sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e, qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se faça parte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Essa é a explicação de um espírito protetor durante uma comunicação em Paris, na época em que Kardec estava estudando as comunicações por meio dos espíritos, né, para fazer a codificação, a obra toda, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então tá aí. Vamos tentar purificar o nosso coração, colocando coisas boas, pensando coisas boas, para que a gente possa agir no bem. Para quem já tem essa ideia, já tem essa vontade e já consegue se mexer, já está um grande passo à frente. A proposta é essa. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Essa é a última parte, a última instrução dos Espíritos nesse capítulo 8, e é muito bacana, porque é uma comunicação em que uma consulente cega foi, através de uma reunião espírita, falar com um mensageiro, pedindo o socorro, o alívio, a sua dor, ao seu problema, que era justamente o fato dela estar cega. E ele diz assim, o espírito J.B. Vianney: ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus queira. Então, olha que interessante, quantas vezes a gente busca o atendimento espiritual, ou em qualquer outra religião, acreditando que, frequentando, praticando, né, o que prega a religião, a gente vai ter a cura das nossas dores, né, dos nossos males. E a gente esquece que tem a vontade de Deus aí na história, né, que é Ele que sabe o que a gente precisa passar, o que a gente precisa fazer. Ele quer, se Ele quiser, acontecerá. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. E aí, mais uma vez, a gente fala que as pessoas que buscam esta casa para a cura dos seus problemas, e essa cura não, se essa cura não vier, entenda que Jesus prometeu o alívio às dores. Não foi isso? Não foi a cura, foi o alívio às dores. Então, o que nós podemos fazer aqui é trabalhar junto com a espiritualidade amiga, e se for da vontade de Deus, que essas dores sejam minimizadas, que sejam atenuadas e que sejam aliviadas, proporcionando, né, um sossego para aquele que vem buscar o auxílio. E quando a pessoa consegue esse alívio, consegue esse sossego e vem falar conosco e nos agradecer, nós precisamos lembrar que não somos nós. Nós precisamos lembrar de que foi feita a vontade do nosso Pai. Então agradeça
ao Pai. Ele que é o grande autor de tudo isso que acontece. Onde eu parei? Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. No momento da dor e do sofrimento, é elevar os pensamentos a Deus, é falar diretamente com Ele. E na maioria das vezes a gente não consegue. A gente critica, a gente reclama, e a gente não tem forças para elevar o pensamento e para orar. Então a dica está aí. Vamos falar diretamente com Ele. Ele sabe das nossas aflições. E Ele, provavelmente, irá proporcionar para nós a terapia adequada para que a gente consiga passar por essa dificuldade. E aí, olha, a foto dessas imagens, né? Com os olhos vendados, e a gente vai entender por quê. Tem a explicação. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Espere e tenha ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar a causa numa vida anterior. Então, esse espírito que deu essa comunicação, ele ainda diz para a consulente: talvez o fato de você estar com os olhos vendados seja uma bênção, porque se você estivesse enxergando, né, seria capaz de cometer erros na sua vida e comprometer ainda mais a sua caminhada evolutiva na Terra. Foi aquilo que a doutora falou semana passada, a dor auxílio, que vem muitas vezes nos colocando um freio para que a gente não piore a nossa situação evolutiva. Nem sempre a gente compreende o que o Pai está querendo nos mostrar, qual a lição que Ele está nos dando, mas nós precisamos ter fé, ter paciência, acreditar na providência divina, acreditar sim que Deus é todo misericordioso, é toda bondade e justiça, mas que nem sempre o que eu desejo e o que eu quero é o melhor para mim neste momento. Ele sabe o que é melhor para mim. Não que eu vá sentar e esperar cair tudo do céu para que Ele resolva para mim, de maneira nenhuma. Precisa muito do meu esforço, e Ele precisa ver que a gente está se esforçando, porque a hora que a gente não tiver mais forças, Ele vem e auxilia. A proposta era justamente essa, de entendermos que é possível nós termos sim o nosso coração puro, mas vai depender de nós, do que nós pensamos, de como nós alimentamos o nosso coração, para que a gente retribua isso aos outros. Porque eu peço tanto, eu quero tanto que as pessoas tenham paciência comigo, eu quero que as pessoas sejam amáveis, eu quero que me respeitem, eu quero que me considerem, eu quero ter valor para as outras pessoas, mas será que eu faço isso? Será que eu me dou valor? Será que eu valorizo os outros? Será que eu reconheço as minhas imperfeições e me perdoo? Será que eu reconheço as imperfeições alheias e as perdoo também? Para que eu exijo tanto perdão para os meus erros se eu não perdoo os erros dos outros? Então é isso que a gente vivencia diariamente. Mas, quando Jesus esteve entre nós, Ele nos deixou uma porção de oportunidades de mudança para trilhar um novo caminho. Aproveitando essa oportunidade, porque na maioria das vezes a gente
faz as orações pedindo, né? E não agradecendo. Então eu já aproveito aqui para agradecer a Deus por todas as oportunidades que eu tive na vida e que tenho até hoje. Agradeço a Deus pela casa bendita que me acolhe toda semana, tanto na quarta noite como no domingo. Agradeço a Deus a família que eu tenho. Agradeço a Deus as pessoas que convivem comigo semanalmente. Agradeço o emprego que eu tenho. Eu agradeço tudo que eu tenho, por mais que eu reclame na maioria das vezes, e olha que eu reclamo. Reclamo para mim mesma e eu nem mesmo me aguento. Mas eu agradeço. E em forma de gratidão também pela oportunidade, em forma de gratidão por vocês não se levantarem, por vocês não dormirem, eu vou oferecer por meio do Mateus, porque se eu soubesse eu faria, mas eu não sei, não tenho esse talento, nessa vida não. Eu vou oferecer a todos nós a prece, a oração de São Francisco, que o Mateus vai tocar no violão. E muito obrigado pela atenção de vocês.